pastor, vamos colocar um aparelho aí para dar uma endireitada nesse sorriso, né? Eu falei, então coloca logo que eu estou indo para Poá, eu preciso comer a pizza de lá. A pizza, o pastor Chiquinho sabe, né? E perto da pizza do Camboja e do Nepal, né, pastor? É uma bênção, mas os paulistanos fazem uma pizza muito boa. E eu ainda estou no começo aqui no Brasil, eu sei que eu vou dar uma engordada, porque a comida brasileira é muito boa, mas eu vou tentar me controlar, engordar menos dessa vez. Mas eu estou feliz, irmãos. Vocês não têm noção do que é um culto como esse, a gente vir ao domingo, adorar a Deus, na nossa língua, na nossa cultura, e ter essas músicas de adoração, essa comunhão. A comunhão é muito importante para a nossa vida cristã. E uma das coisas, eu creio que a maior dificuldade que eu tive no campo, ao chegar no campo, é que o domingo à noite eu ficava dentro de casa. Irmãos, a oração, nós temos que ter vida de oração na nossa casa, isso é muito importante. Mas quando a gente vem no culto, a gente louva a Deus juntos, nós recebemos uma carga muito importante para começarmos a segunda. Às vezes as pessoas falam, Deus, me dá mais fé. Só que Deus não responde certas orações porque nós oramos da forma errada e não lemos a Bíblia. Se você orar pedindo fé, Deus não vai te dar. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, não pelo pedir. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você vem às vezes desanimado, vem cabisbaixo, aí você ouve, primeiro você adora a Deus com cânticos, depois você senta e ouve a palavra de Deus. Então o seu espírito começa a se alimentar, porque você está ouvindo, e a sua fé começa a ser alicerçada. E muitas vezes, que a gente vem no domingo à noite, você ouve a palavra de Deus, chega na segunda, não aconteceu nada. O gigante está lá. Mas sabe qual que é a diferença? É que o gigante que assolava o seu espírito, agora o seu espírito não está mais enfraquecido, está fortalecido. O gigante está lá, mas você vê ele de uma forma diferente. Olha o que aconteceu uma vez. Eu fui fazer caminhada na minha cidade, aqui no interior do Paraná, e eu fui na mesma faculdade, onde quando eu era menino, eu caçava passarinho, de estilingue, né? Aqui fala o que? Estilingue? E eu saía caçar. Então, agora, eu depois de adulto, eu voltei ao mesmo local para fazer caminhada, porque eles tinham feito uma pista de caminhada, eu fui lá. Aí eu comecei a andar, eu olhava de um lado ao outro, aonde eu costumava andar ali naquela região. E eu comecei a falar, gente, mas era tão longe, agora, daqui de onde eu estou, lá naqueles pinheiros, era muito longe. Agora eu estou vendo que era muito perto, não passa de 300 metros, eu achava que era 3 quilômetros. E aí, irmãos, eu fui surpreendido pelo Espírito, e o Espírito começou a ministrar uma lição de vida para mim. E eu escutei muito claro na minha mente, dizendo assim, ó, a distância sempre foi a mesma, mas ela parece menor porque você está maior agora. Aí eu levei para a minha vida, que os gigantes que nos assolavam antes, quando você está conectado com Deus, o gigante é o mesmo, só que ele vai parecer menor, só que não é menor. Você que está num alto nível agora, os problemas vêm, mas eles não te derrotam como antigamente. Problemas vamos ter. Então eu chegar aqui e falar, confie em Deus que amanhã tudo vai estar resolvido. Nem sempre é assim. Mas Deus nos muda primeiramente de dentro para fora. O gigante está lá, mas a sua fé está alicerçada. E a vitória vem no seu devido tempo. Amém? Obrigado, irmão. Então aproveite muito, irmãos, porque uma das coisas que eu sinto mais falta no Brasil é esta comunhão.
Porque no campo missionário, nós vamos em uma igreja e eles estão esperando a gente para dar uma palavra para eles. Então nós somente damos. Então quando eu venho ao Brasil e eu tenho comunhão com os pastores, com a família, com os amigos, eu vou sendo abastecido. Que pena que tem muitos que não gostam de vir à igreja, né? Tem muitos, perdem cultos fáceis. Mas esse momento, quando é tirado de você, irmãos, como nós fomos lá para a Ásia, a gente sente falta. Então, parabéns, porque hoje você está aqui na igreja. Talvez você estava cansado, queria descansar, ou queria ficar assistindo alguma coisa, mas você priorizou Deus. E a palavra de Deus diz: tornai-vos a mim, e eu vos tornarei para vós. O reino de Deus é tomado pelo esforço, a Bíblia diz, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, nós que estamos batalhando pela fé, seremos abençoados e recompensados em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu estou vendo várias pessoas novas aqui, então não sei se eles me conhecem, né? Mas eu sou Luciano, fui missionário no Nepal. O Nepal fica entre a Índia e a China, aproximadamente 22 mil quilômetros daqui. Então vocês perceberam que eu não tenho problema com a minha sogra, porque eu estou longe, entendeu? Talvez alguns irmãos pensaram: esse rapaz é abençoado mesmo, hein? Mas a minha sogra mora perto de mim. Mas é brincadeira, irmãos, é brincadeira. Eu amo a minha sogra. Ela só tem um defeito, ela respira. Mas o restante, irmãos, ela é uma mulher muito abençoada. Brincadeira, agora é sério mesmo, é sério. É sério, eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra. Não quero te fazer inveja, mas eu tenho. Irmãos, e nós ficamos ali no Nepal. O Nepal é um país hindu. O hinduísmo é onde eles adoram tudo, menos Deus. Eles adoram a árvore, adoram a cobra, o rato, a vaca. Adoram todo tipo de deuses pagãos, estranhos. E nós ficamos ali. E pela graça de Deus, hoje nós temos um corpo pastoral com 30 pastores. Então, nos 4 cantos do Nepal, nós temos pastores servindo a Deus. E nós ajudamos ele com treinamentos e também no sustento financeiro. Só que o Senhor nos enviou ao Camboja. E eu vou compartilhar um pouquinho como que eu saí depois de tanto tempo para ir para o Camboja. Porque eu conheço o Camboja tem mais de 12 anos, mas nunca achei que eu iria morar lá. Um dos principais fatos é o clima. É muito quente, irmãos. É muito quente, você não tem noção. Então eu sempre passava por lá, porque já tínhamos trabalho lá, no Vietnã, no Laos, que são países ali do Sudeste Asiático. Mas, irmãos, passar o ano inteiro sem ter um inverno é muito complicado. E eu amo inverno. Agora, essa semana eu estou indo para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha já está fazendo 0, esses dias fez. Então eu vou curtir o frio. Mas eu vou compartilhar depois como que eu fui chegar ao Camboja. Mas antes disso, eu gostaria de ler um trecho da palavra. Fica em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos,
nos últimos meses, a minha oração e até a minha preocupação tem sido maior em relação à igreja do meu país de origem, que é o Brasil. Eu estou lá, mas não estou desconectado com o Brasil. E hoje, através das redes sociais, através do YouTube, a gente consegue tanto ouvir palavras abençoadas, que de fato nos alimentam, e eu procuro ter essa disciplina de sempre estar procurando ouvir. E hoje, através do YouTube, irmãos, nós podemos ouvir grandes pregadores e serem alimentados da palavra de Deus. Porém, irmãos, eu tenho assustado, porque eu estou do outro lado do mundo, e nós temos convivido com pastores da igreja perseguida. Então, é muito diferente da realidade do Brasil. Ali no Nepal, esses dias, tem 2 meses, um pastor nepalês, amigo meu, foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele estava entregando folheto e falando de Jesus. Então, no Nepal, tem essa perseguição. Só que no Vietnã, no Laos, a perseguição é maior ainda. Por quê? Porque são países comunistas. E o comunismo persegue muito mais os cristãos. Então eu tenho convivido com pastores lá da igreja, como uma vez eu estive no Laos, e os 2 pastores que eu conheci, ambos já tinham sido presos e torturados por amor a Jesus. O pastor mais de idade, ele arrancou a camisa, eu nem sabia, eu achei estranho. Ele começou a arrancar a camisa, ele mostrou suas costas, tinha as cicatrizes do momento das 2 prisões que ele tinha sofrido. Então, a minha mente, para entender algumas coisas, eu estou tendo dificuldade. Porque eu estou conectado com o Brasil e eu estou vivendo uma outra realidade. E eu me lembro quando eu saí do Laos, eu estava dentro de um ônibus, eu ia andar 12 horas, do Laos até Bangkok, a capital da Tailândia. E foi a primeira experiência muito forte que eu tive com os nossos irmãos, que são perseguidos, porque eles estão pregando o Evangelho de Jesus. E eu estava dentro do ônibus ali refletindo, e o Espírito Santo me disse: Luciano, qualquer um da igreja livre somos nós, Brasil, Europa, Estados Unidos. E o Senhor me disse: Luciano, qualquer um da igreja livre sabe mais a Bíblia do que esses meus pequeninos aqui no Laos. Então, na hora eu entendi, é verdade, Senhor, porque nós temos muitos seminários, nós temos congressos, nós temos treinamentos, é verdade. Irmãos, essa foi minha resposta. Só que depois, o Senhor falou: mas sabe qual é a diferença deles para a igreja livre? Eu fiquei sem resposta. Mas daí o Espírito Santo me disse: a diferença é que o pouco que eles sabem aqui no Laos, eles estão dispostos a morrer por mim a qualquer momento. Irmãos, imagina eu recebendo isso dentro do ônibus. Eu levei um choque tão grande, porque eu sou da igreja livre, eu cresci em seminários, congressos, treinamentos, mas o Senhor falou: eles são repletos de conhecimento, os que vivem na igreja livre, mas me negam com facilidade. A gente vem para a igreja, a gente adora, a gente clama, a gente faz um seminário, um treinamento, conferência, a gente sai animado, só que daí o mesmo jovem que saiu ali na quarta-feira já está fornicando com a namorada, então depois ali já tem um que está brigando com o outro, e tudo isso, irmãos, nos prova que negamos facilmente a nossa fé, mas nós não somos perseguidos, não somos.
Então eu tenho vivido com esta realidade. Só que o que eu tenho visto muito, irmãos, no YouTube, é o teor das ministrações que os pastores estão dando para nós nesta geração. Agora deixa eu te falar algo, olha aqui o que Paulo diz. O Espírito expressamente afirma. Aqui está Espírito com E maiúsculo. Isso é o Espírito de Deus. Espírito de E minúsculo, a Bíblia está se referindo ao nosso Espírito. Mas quando coloca E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Olha o que Paulo falou, irmãos. O Espírito está expressamente afirmando que nos últimos dias muitos vão desviar, vão negar a fé, vão começar a ouvir doutrinas de demônios, de enganadores. Irmãos, e na nossa geração as igrejas estão se enchendo, mas observe que as igrejas estão cheias, mas o número de adultério e de divórcio aumenta muito rapidamente. O que nós conseguimos entender é que a multidão que está na igreja, muitos não estão de fato amando a Jesus, mas estão ali para receber a bênção simplesmente. Aí agora vem na nossa geração os coaches, os treinadores. Irmãos, eu assisto ministrações, eu consigo pegar o que é de bom, mas entendo uma coisa. Nos últimos dias, os pregadores têm que voltar a pregar que o inferno ainda queima. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja e nós somos treinados, o nosso ego massageado, onde as nossas vontades é o centro. E nós começamos a achar que esses pregadores do YouTube, eles estão pregando o evangelho correto. Como que nós vamos descobrir se é o evangelho correto? Nós temos que ir para o livro de Atos dos Apóstolos. Para mim é Atos do Espírito Santo na realidade. Nós temos que ir nos 4 evangelhos onde está a vida de Jesus. Porque hoje na TV é assim, ó. Conta o testemunho, vem cá, conta o testemunho. Aí a pessoa conta, olha, eu estava com a minha vida arrebentada, o casamento estava dando errado, eu estava falindo, mas hoje eu vim para essa igreja. Agora, eu tenho 7 carros, 14 empresas, 3 mulheres. Não, mulher não pode falar isso, pega mal, né? Ele fala, olha, então Deus restaurou meu casamento aqui nessa igreja, e então nós estamos muito felizes. Aí você vamos para a Bíblia. Irmãos, Deus faz tudo isso, mas nós temos que tomar cuidado, porque meu sonho um dia é chegar na TV e ouvir os testemunhos assim, ó. Olha, eu vim para essa igreja, eu estava com a minha vida arrebentada, eu estava desanimado, tudo estava indo de mal a pior, mas eu vim para essa igreja e eu conheci a Jesus, e o primeiro presente que Ele me deu foi uma cruz para carregar. Uma cruz, porque a cruz fala de renúncia, fala de vitória, mas fala sobre renúncia. Então hoje nós vemos os coaches somente ministrando na alma das pessoas e no bem-estar, e Jesus já olha e fala assim, ó, quer ganhar? Perca. Quer viver? Morra. Tudo contrário. Olhe para a vida de Paulo. Deixa eu te dar uma palavra. Se Paulo, ele é amado porque ele está na Bíblia. Se ele não estivesse na Bíblia e tivesse hoje na nossa geração pregando, o canal do YouTube dele teria poucas visualizações, porque não é isso que a massa quer. Não é isso que a massa, que a multidão quer, porque a palavra de Paulo confrontava, irmãos, ia contra tudo. Por exemplo, Paulo na nossa geração, ele não ia entender.
Ele ia chegar para o irmão e falar: irmão, você está há quanto tempo na igreja? Eu estou 10 anos, ok. Nos últimos 5 anos, quantas almas você ganhou para Jesus? Eu ganhei? Não, mas espera aí, eu trabalho, Paulo. Paulo, é uma correria a minha vida. O quê? Espera, deixa eu entender. Você passou 12 meses, não conseguiu trazer uma alma para Jesus? Não, você está brincando comigo. Olha o que Paulo diz. O mesmo Espírito que levantou Jesus habita em mim. Como é que eu posso ter o Rei do Universo dentro de mim, eu passar 1 ano sem impactar uma vida com a minha vida? Porque Billy Graham diz: você é a Bíblia que o mundo lê. O mundo lá fora não lê Bíblia. Se crente não lê, imagina o mundo. Billy Graham falou: você é a Bíblia que o mundo lê. Sabe o que ele quis dizer? É fácil de entender. O mundo não lê a Bíblia, mas se você viver a Bíblia, eles vão estar lendo através da sua vida. Irmãos, olha o que Jesus falou. Os discípulos olharam para Jesus e começaram a falar: Jesus, o Senhor vai para o céu? Não, Jesus, é muito bom estar contigo, é gostoso, a gente se sente seguro, o Senhor não vai para o céu. A gente queria que o Senhor não fosse subir para os céus. Jesus foi categórico. Ele disse assim: olha, vocês não estão entendendo. É preciso que eu vá para que o Espírito venha. O que Jesus quis dizer? Olha, todo o poder do Espírito Santo está em mim. Eu só posso te dar todo o poder que está em mim quando eu chegar no céu. Então, irmãos, agora eu fico meditando na minha própria vida, irmãos. Como é que eu posso só vir na igreja e frequentar uma igreja? Frequentar é maravilhoso, mas a minha verdadeira devoção, irmãos, é quando você está lá fora e o pecado bate à sua porta e você fala: não, eu sou um seguidor de Jesus. E tem alguns pastores ainda estão colocando coach. Eu já falei, irmãos, na minha tumba, não coloque títulos, mas coloque assim, ó: servo do Senhor Jesus. Servo do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu estou um pouco preocupado. Por que está tendo tantos treinamentos, tantas conferências em nossa geração? Mas por que o pecado não diminuiu dentro das igrejas? E a palavra de Deus, Paulo diz: olha, nos finais dos tempos, entenda, irmãos, os finais, os últimos dias não serão marcados somente por avivamento. É isso que nós queremos, mas os finais dos tempos serão marcados por apostasia. De pessoas, irmãos, que começam a pregar doutrinas de demônios. Porque toda pregação, Jesus tem que ser o centro. Se Jesus não for o centro, o homem será o centro. E isso é perigoso. Nós acostumarmos com palavra, irmãos. A coisa mais gostosa que tem, você sair de um culto alegre, abastecido, amém? Só que precisamos às vezes sair dos cultos chorando. Chorando porque fomos confrontados e o estilo de vida que vivemos está longe, está aquém. Nós olharmos e falamos: Senhor, tem misericórdia de nós. Sabe por quê, irmãos? Eu assisto muito tipo de ministração na internet com diversos pregadores, mas a palavra pecado, arrependimento, inferno, segunda vinda de Jesus. Pega os pregadores que pregam sobre isso, vai no canal deles do YouTube, tem poucos seguidores. Agora vai para os que te ensinam os 3 passos para a vitória. Entendeu, irmão? Para a vitória não tem passo. Tem uma aliança com Deus que ela vai te perseguir onde você estiver. Passos. Na nossa geração, sabe o que está faltando? Não são coaches, treinadores.
Na nossa geração está faltando aliança com Deus de Israel. Está faltando aliança, irmãos. Para nós chegarmos e falarmos: Senhor, muda minha vida, Deus. Esse pecado não pode mais me atormentar. Eu preciso ser curado, porque o Senhor quer curar muitos através da minha vida. Irmãos, entenda, Deus não colocou os anjos para pregar o evangelho, mas quando você está evangelizando, aonde você estiver, você é um representante de Jesus. Irmãos, imagina no céu, quando adentrarmos na eternidade, não será mudado o nosso chip, não, a nossa memória continuará. Imagina agora no céu, tem uma pessoa de Poá lá e vocês se encontram, essa pessoa te abraça, essa pessoa te beija. Ela olha para você e fala assim: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque hoje eu estou no céu, mas lá embaixo, você não foi só um frequentador de igreja, você pagou um preço e me tirou da rota do inferno. Jesus morreu por mim, mas Ele, através do Espírito, usou a sua vida para entrar na brecha pela minha vida. Por isso nós vamos usufruir da eternidade. Eu vou, a minha família vai, porque você pagou um preço por mim. Entenderam, irmãos? Esse é o nosso desafio. Uma das ministrações que Deus me deu alguns anos atrás foi nos últimos instantes da vida de Paulo, e isso é um confronto para todos nós. Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, vamos tirar uma prova real. Se Jesus fala para você hoje, daqui 1 hora, você vai sair da terra e vai para a eternidade, você entraria num desespero, sair pedindo perdão para todo mundo? Ou você falaria: obrigado, Deus, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No final ele diz assim, ó: guardei a fé. Isso eu acho lindo. Sabe o que ele quis dizer? O mundo tentou fazer com que eu retornasse, eu voltasse atrás, retrocedesse, com que eu me desviasse. As prisões, as algemas, as cicatrizes tentaram fazer eu negar a fé. Os naufrágios que eu tive tentaram me fazer negar a fé, tentando entender que te servia só sofrimento. Mas não, Deus, nenhuma delas me fez quebrar a aliança que eu tenho contigo. Então, por último, essa foi uma das últimas palavras que ele disse. Ele diz: guardei a fé. Guardei a fé em Jesus. Então, irmãos, olha, continue assistindo. Claro que tem pessoas que falam abobrinha, mas continue assistindo. Não é pecado assistir pregação, mas tome cuidado. Muitas pregações são pensamentos dos pregadores. Olha, uma vez, pastor Chiquinho, isso eu assustei. E esse é um dos principais que está aí. Não é porque ele disse isso que ele não é um verdadeiro cristão. Eu creio que ele é verdadeiro cristão. Muitas palavras que ele falou, já achei muito interessante e coloquei em prática. Mas um desses grandões aí, ó. Uma vez uma irmãzinha chegou e falou, depois do culto: pastor, por que o senhor não prega sobre a vinda de Jesus? Olha o perigo. Ele falou assim: porque eu não fui chamado para pregar a vinda de Jesus. Se a irmã quiser, tem que procurar outros pregadores. Eu fui chamado para treinar pessoas. Irmãos, qual filho de Deus que tem um Espírito Santo não foi chamado para falar sobre a vinda de Jesus? Nessa frase eu assustei. Não vou citar nomes também. A igreja mais linda de templo, estou falando de templo, de estrutura, fica, que eu acho, fica em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.
E eu vi em inglês esse pastor da igreja sendo entrevistado no canal CNN. A igreja dele, assim de estrutura, é linda. A igreja dele, eu acho que tem mais de 60 mil membros, eu ouvi esses dias. Igreja linda, irmãos, ele tem uma palavra boa. Só que eu vi o apresentador da CNN falando assim: então, pastor, vocês creem que Jesus é o único caminho para ir para o céu? Irmãos, esse pastor de um dos templos mais lindos, para mim a igreja dele é a mais linda que tem. Ele rodeou e não falou, não afirmou. Só que na minha Bíblia, diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe o que eu vi nesse pastor? Ele é muito popular. Então, ele prefere ficar com a massa, agradando a alma da multidão, mas negou uma verdade absoluta na Bíblia. Irmãos, isso é muito fácil responder. Mas para responder, talvez ele ia desagradar muitos que vão na igreja dele. Então, irmãos, nunca deixe o verdadeiro amor por Jesus. Se você não está ouvindo pregações sobre a segunda vinda, sobre santidade, nós não vamos ter desculpa, porque nós temos a Bíblia. Então nós podemos ir para a Bíblia. E na Bíblia nós vamos ver que a nossa geração está muito complicada, porque tem muitos pregadores, que tem muitos seguidores, mas a base da ministração deles tem sido somente o bem-estar da alma. É claro que o pastor se preocupa com o bem-estar do corpo, da alma, dos seus discípulos, mas nós temos que tomar cuidado, que nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. E tudo que o diabo quer é que as pessoas venham para a igreja, sente o corpo arrepiado, gostoso, mas não confrontado, e volta para casa e continua no pecado. Por quê? Porque a graça tapa tudo. A graça move tudo. A graça perdoa tudo. Nós temos que entender, irmãos, a graça de Deus existe, mas a bagunça não existe. A libertinagem não existe. Então, irmãos, voltemos ao Evangelho do Senhor Jesus. Não teremos desculpa, porque a palavra de Deus, nós temos livre acesso à palavra de Deus. Amém? Você recebe esta palavra. A palavra como um pai, não como alguém que está apontando o dedo, mas alguém que está estendendo a mão. Porque eu assisto ministrações pela internet, mas a minha fonte tem que estar aqui. A palavra de Deus não pode ser substituída. Olha aqui, precisamos saber os princípios elementares de um verdadeiro cristão. Eu posso vir aqui pregar de uma forma linda, vocês saírem dali felizes, mas se nós não formos confrontados, nossa vida vai continuar a mesma. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Por que a nossa geração é a geração mais informada, é a geração que tem mais os recursos à nossa disposição, só que a geração mais fraca de cristãos, desde a subida de Jesus aos céus. A geração mais fraca de cristãos é essa nossa. Se você pegar na história do Evangelho, a nossa geração, infelizmente, tem sido a mais fraca, porque nós não choramos mais arrependidos na presença de Deus. Por que a nossa geração é fraca, pastor? Porque a nossa geração jejua pouco ou quase nada. A nossa geração, porque é fraca?
Porque nós não temos devocional com Deus no nosso quarto, lá na nossa casa. E eu sei, irmãos, você não sabe o poder que tem quando você tranca. Olha a vida de Jesus. Jesus via com a multidão. Chegava uma certa hora. Agora vocês ficam aqui. Eu vou falar com o Pai. Mas toda a plenitude do Espírito estava dentro dele. Mas olha o que ele falava. Uma das coisas mais difíceis para a nossa carne, qual que é? Fazer jejum. Ter um tempo de devocional com Deus. Eu lembro quando eu trabalhava secularmente, a igreja tinha 2 períodos de oração. E eu trabalhava o dia inteiro em uma empresa. 2 períodos de oração, das 6 às 7 da manhã, das 6 às 7 da noite. Eu procurava estar nos 2 períodos de oração. Ah, porque eu era bonzinho? Não. É porque, irmãos, eu precisava conhecer Deus mais intimamente. Eu queria buscar a Deus. Então, nessa época eu era solteiro, eu estava tranquilo. Então, minha vida, eu queria conhecer mais a Deus. E eu solteiro, as pressões de tantas coisas no mundo. Mas isso me fazia ficar em pé. Então, irmãos, imagina, Deus te deu 24 horas. Olha a injustiça que nós fazemos. Deus te dá a saúde, o fôlego, a visão. Deus te dá tudo. Mas o que você menos investe tempo é com Ele a sós. E uma vez um pastor americano falou algo que me confrontou. Ele falou, você só investe tempo naquilo que você acha importante. Aí vem outro pregador e fala assim, ainda bem que inventaram o Facebook, o Instagram, o Twitter. Olha só o que ele falou. Porque naquele grande dia, nós não iremos poder falar com Deus que não tínhamos vida de oração por falta de tempo. Porque antes das redes sociais, o povo não tinha tempo. Chegou as redes sociais, nós investimos muito tempo. Ou seja, tudo que nós achamos importante ou amamos, nós descobrimos tempo, nós achamos tempo. Então, no meu dia a dia, irmãos, Jesus tem que ser prioridade. Você acorda às 6, um exemplo aí, trabalhar, comece a dormir meia hora mais cedo, passe meia hora na presença de Deus. Mas chegue com respeito. Chega até Ele e fala, Senhor, eu quero passar esses 30 minutos, não porque eu preciso, é porque eu te amo. Você vai ver que em muitas das suas orações, que você até esquece de pedir, mas o seu amor, a sua aliança com Ele é tão grande, que Ele vai falar, Ele esqueceu, mas eu sei o que Ele está precisando e eu vou dar para Ele. Olha o caráter de Deus. Deus chega e fala, Salomão, pede-me o que você quer. Ele falou, eu quero sabedoria. Ele falou, ok, vou te dar sabedoria, mas vou te dar muito dinheiro também. Porque com sabedoria você vai poder administrar o dinheiro. Então, irmãos, por que a nossa geração é fraca? Porque nós buscamos pouco a Deus durante a semana. E esse é o nosso desafio diário, para estarmos com a chama acesa. Agora imagina eu lá, eu não tenho pastor por perto, eu não tenho os irmãos. Eu preciso estar sempre conectado para manter a chama acesa, irmãos. E muitas vezes, vem desânimo. Eu estava contando ao pastor Chiquinho. Eu estava no Nepal. Estava tudo alicerçado no Nepal. A obra caminhando. Clima gostoso. Agradável. Aí 2015, nós tínhamos ali pego um trabalho para começar a liderar esse trabalho. Trabalho com crianças ou adolescentes. Porque no sudeste da Ásia, principalmente no Camboja, o tráfico infantil, a prostituição infantil é muito grande. Eu sei que tem tráfico infantil no Brasil, tem pedofilia no Brasil, irmãos, mas parece que o diabo conseguiu colocar na cultura cambojana, porque chega lá, máfias tailandesas, coreanas, chinesas, chega nos vilarejos, a pobreza é muito grande.
E os pais não têm o amor que nós temos pelos filhos. Aí eles chegam lá, nós queremos levar sua filha para a capital, seu filho para a capital, nós vamos dar escola, isso e aquilo e tal. Nós queremos ficar com seu filho para nós. Quanto você quer? Eu vi uma reportagem da Record aqui no Brasil. A Record foi lá num vilarejo para ver se isso era verdade. A Record foi num vilarejo muito pobre, começou a entrevistar um homem. E esse homem tinha uma filha de 8 anos. E a Record falou assim, olha, nós queremos comprar sua filha. Quanto você vende? Ele falou, me dá 50, 80 dólares. Menos de 300, 400 reais. A menininha estava do lado, a menina começou a chorar. A menina começou a chorar e depois a repórter se comoveu e falou, não, isso daqui não é verdade. Eu só estou fazendo uma reportagem. Sabe o que veio na minha mente? Aquela repórter não comprou aquela menina. Mas viriam outros que iriam comprar e a menina ia sair chorando da casa dela. E o pai não quer nem saber. A mulher na Ásia, ela é desvalorizada. Olha só, no Nepal, no país onde eu morei. Pastor Chiquinho, as mulheres quando engravidam, elas são proibidas, os hospitais são proibidos de fazer ultrassom. Isso eu soube há pouco tempo. Eu falei, pastor nepalês, mas por quê? Pastor, a mulher é muito desvalorizada na nossa cultura. Todo pai quer menino. E quando se eles descobrirem que é menina na barriga da mãe, eles forçam a mãe a abortar. Olha só, na cultura nepalesa, que os países estão tudo perto um do outro, é proibido fazer ultrassom. A minha esposa ficou grávida no Nepal, nós fomos fazer ultrassom, mas isso são os estrangeiros, são liberados. Porque eles sabem que os estrangeiros não vão ficar abortando como os nepaleses fazem. Então nós assumimos esse trabalho no Camboja, e muitos de vocês já sabiam, então nós estávamos cobrindo, e nós estávamos sempre indo ao Camboja. Só que, irmãos, um casal que estava indo para o Nepal me ajudar, eu enviei eles para o Camboja para ficar com o trabalho. Tinha 18 meninas no Camboja, nesse trabalho que assumimos. Irmãos, depois que esse casal de brasileiros chegou, as 18 meninas, poucos meses depois, elas foram embora. Irmãos, eu fiquei muito triste, porque no vilarejo a pobreza é muito grande. Então elas iriam querer uma cama, elas iriam querer uma vida melhor, comida. Irmãos, nos vilarejos do Camboja, há 40 anos atrás teve uma guerra que devastou, matou mais de 2 milhões de cambojanos. Nesta época a fome foi muito maior do que é hoje. Eles começaram a comer cobra, cachorro, gato, aranha, sapo. Eles começaram a comer tudo isso. Só que daí impregnou na cultura. Se você for nas ruas hoje do Camboja, se você for na barraquinha no centro da cidade, vai ter aranha frita, grilo frito, lagartixa frita. Mas fique tranquilo, eu não comi. Que Deus me defenda, como diz muitos, que eu nunca venha comer, irmãos. Mas eles comem. Só que aí... E tem outra, se você for lá, eu te levo na barraquinha que eu vejo um negócio que dá mais nojo ainda. Sabe o quê? Que eles amam ovo choco com pintinho dentro. Aquele cheiro, aquele trem do inferno. Ele só parte e come. Já imaginou, irmãos? Mas graças a Deus que tem Burger King lá, pastor. Graças a Deus. Mas, irmãos, eles comem tudo isso. Então tinha 18 meninas que tínhamos tirado dos vilarejos e levado lá. Daqui a pouco as meninas foram embora, não quiseram ficar na casa. Casal de missionário foi daí trazendo meninas novas. Chegou em 8 meninas. Foi no período que eu fui no Camboja. Eu chegando lá, essas 9 novas meninas queriam ir embora, porque não gostava da casa. Só que na casa tem um teto, tem uma cama e tem comida. E não é grilo, barata, sapo, não é para comer, é comida boa. Só que quando eu fiquei sabendo que essas 9 meninas queriam ir embora, eu falei um pouquinho no carro com o pastor Chiquinho, já conhecia o
Camboja há tanto tempo e eu nunca pensei em morar lá. Mas a gente estava liderando aquele trabalho, mas eu morava no Nepal. Então, quando eu vi que as 9 meninas estavam indo embora, eu já estava preparado para me mudar para a Tailândia, para fazer uma base na Tailândia, para apoiar os trabalhos ali do Laos, Vietnã, Mianmar, aqueles países em volta. Porque o Nepal tinha aumentado a perseguição, e eu fiquei com temor de ser deportado, missionários começaram a ser deportados, e eu amo tanto o Nepal, que eu imaginei, se eu for deportado uma vez, eu nunca mais entro no país, a não ser com um passaporte, com outro nome, que eu jamais poderia fazer isso. Quando você é deportado, você entra na lista negra da polícia, do computador central do país. E nunca mais volta, porque lá está um motivo de deportação. E o Nepal é um país hindus, eles falam que detestam os cristãos, não querem cristãos no país. Sabe por quê? Eles conhecem milhões de deuses. Aí vem o cristão e fala, não, só tem um. Isso ofende muito a eles. Então eu já estava me preparando para vir para a Tailândia. Foi quando eu estava fazendo uma caminhada lá no Camboja, e eu pensando, as 9 meninas não querem ficar na casa, isso não é normal. Então eu falei para Deus, eu entendi, já era para me ter vindo desde 2015, nós estamos em 2018, que era o ano passado. Eu falei, então eu vou vir. Deus mostrou para mim que Ele não terceiriza a obra. Ele chamou Jonas para pregar em Nínive. Jonas não quis. Ele falou, eu te coloco dentro da barriga de um peixe, mas que eu vou funilar, eu vou. Graças a Deus que eu não precisei ir num barco. E alguém falar assim, tem alguém em pecado aqui. Tem alguém aqui fugindo da vontade de Deus. Jonas, irmãos, ele fugiu da vontade de Deus, foi covarde, mas depois ele foi muito corajoso, que ele falou assim, sou eu o problema, me lança ao mar. Se fosse eu não falava. Eu falava, que morra todos nós. Vamos descobrir o traidor, lá no fundo do oceano. Você dá risada, você falaria? Sou eu, me jogue, irmãos, num oceano. Eu iria falar, é verdade. Quem que é? Mas, irmãos, hoje eu brinco, irmãos, mas eu fiz essa oração com Deus. Eu falei, essas 9 não vão embora, porque eu vou vir, Deus. Aí liguei para minha esposa já ama criança. Ama criança. E Deus já estava confirmando no coração da minha esposa. Mas ela não tinha me falado nada. Nada. Mas o sonho dela era trabalhar com crianças. Ainda mais uma obra como essa. A alma dessas crianças é muito especial para Jesus. Só que o meu trabalho foi e é de treinamento de pastores, formação de pastores, implantação de igreja. Eu vou fazer isso nos vilarejos. Mas hoje eu fui para lá com a minha família, em setembro do ano passado. E a minha esposa amou, irmãos. Só que eu entrei numa crise tão grande, irmãos, você não tem noção. Eu discipulando um pastor de 73 anos, que é o pastor Amkumar, lá do Nepal. Agora eu chego a discipular um menino de 13. Calor, irmãos. Sabe você tomar um banho, 10 minutos depois está se sentindo colando? Outra coisa que foi muito difícil para mim. No Nepal eu tinha 3 amigos. Que a gente se encontrava toda semana. Tomava café, ficava junto, orava junto. Conversávamos. Agora eu estou lá no Camboja, sem meus amigos. Já sem os amigos do Brasil, mas até o pouco que eu tinha, que a Bíblia até diz, o pouco que tem será tirado. Eu tinha 3 amigos, agora eu estou no Camboja, no meio daquela criançada. Irmãos, eu sou um pai que eu nunca quis ter muitos filhos. Daqui a pouco tem.
Teve um pastor do Paraná que estava tirando sarro de mim esses dias, porque ele tem 4 meninas. E eu falei assim, cara do céu, 4 meninas, já pensou? Você mais a mulher, quando as meninas crescerem, se vocês for para um salão de beleza, você vai ter que financiar, pegar dinheiro emprestado da caixa, financiar. Já pensou 5 mulheres num salão? Sendo que uma já é cara, imagina, irmão. Tem que uma ensinar a outra, para uma fazer na outra, para dar certo. E eu brincava com ele, 4 filhas. Hoje ele olha e fala, e aí? Você está com 15 agora na casa. Eu falo, mas eu não queria, você quis. Irmãos, teve um pastor que falou, Luciano, você faz essas orações perigosas. Eu falei, não é oração perigosa, oração sincera. Porque eu já conheci o Camboja há 12 anos. Então eu estava trabalhando na região. Agora eu estou num trabalho com essas crianças. Irmãos, eu comecei uma guerra na minha mente, um desânimo tão grande, só que daí vinha na minha mente assim, olha, você tem que usar agora a razão, a sua emoção está arrebentada, mas vai pela razão, Deus te trouxe aqui, olha, sua esposa está feliz, no Nepal ela não exercia como você, agora ela está exercendo, então ela está amando tudo isso. Então, use a razão. Eu pregava para mim mesmo. Então, eu falava, agora, eu nunca tive uma batalha dessa na mente. Então, eu tenho que usar o que eu acredito. Oração, jejum, palavra, pregação. E eu ia fazendo isso. À tarde, eu ia caminhar 1 hora, 2 horas. E aquilo ali, eu estava sozinho, eu ia orando. E eu falando assim, ó, Deus do céu, se eu não estivesse trabalhando com crianças hoje, eu voltava para o Brasil amanhã. De tanta vontade que eu estou fraco, eu preciso ir para o meu país, para estar com a minha família, com os meus amigos, com a igreja, da minha cultura, para me ser alimentado, porque eu estou fraco aqui, Deus. Ai, Deus se silencia. É interessante, irmãos, algumas vezes nós queremos a resposta de Deus imediata. Mas então falava, eu não posso me guiar, eu pregando para mim, pelo meu sentimento. Eu tenho que me aprofundar em Deus, que vai vir, que vai passar. E aí, irmãos, o que eu fiz? Eu falei, eu não tenho outra coisa, eu vou ter que tentar me envolver aqui com essas crianças. E aí eu fui começar a conhecer um pouco delas. E então eu vou passar agora umas fotos para que vocês conheçam algumas delas também. Eu vou explicar um pouquinho a história dela. Irmão, coloca a primeira foto aí. Se puder agora apagar as luzes da frente aqui. Aí, mano. Acho que pode apagar mais um pouco. Essas daqui não apaga, não? Apagou todas, menos as que estão. Essa aqui não apaga não, né? Apaga? Se puder apagar essas que está batendo lá, é porque elas são muito bonitinhas, irmãos. Tem que ver os detalhes delas, ó. Ó, essa é a Teri. Essa é a Teri. É. Nome diferente, né? Ela tem 10 anos. A Teri. Irmãos, ela é muito especial. Muito querida, muito. Aí eu comecei a saber da história dela. A Teri foi acolhida na casa, eu não estava morando lá ainda, mas a Teri foi acolhida na casa, e aí eu fui perguntando qual que é a história dela. A mãe dela abandonou a Teri quando ela tinha 6 anos. A Teri passou 6 anos a ser a mulher da casa, limpar a casa, cozinhar, fazer tudo que uma mulher grande faz. Então, ela fazia a fogueirinha no chão ali para fazer comida. Para o irmãozinho dela e para o pai dela quando vinha do serviço. 6 anos de idade. E hoje, se você for lá, você vai ver a Teri. Hoje eu falo, agora ela tem uma família. Se ela tem 10 anos, ela perdeu 4 anos aí dessa vida dela,
de criança, mas nós vamos recuperar o tempo. Ela só vai fazer duas coisas, o que toda criança faz, né? Ela só vai estudar e brincar. Brincar, voltar a brincar. E elas amam brincar, irmãos. Elas fazem boneca com galho de árvore, elas fazem boneca do barro, fazem uns negócios, porque era isso que elas tinham, né? E aqui ela está com esse retrato, porque ela estava na caminha nova dela. E abrindo um parênteses aqui, vocês lembram? Essa igreja do Om Abeliche, lá para o Camboja, lembram? Lembram, amém? Estou pessoalmente agradecendo vocês. Porque na casa, quando eu chego em setembro, pastor, tinha 3, 4 meninas dormindo numa cama. Dormindo numa cama. E a casa estava muito pequena. Eu falei, eu vou ter que dar um passo de fé. Eu tenho que mudar para uma casa maior. Só que nessa casa maior, como é que vai fazer com as camas? Falei, então é pela beliche. E aí eu fui falando com pastores, amigos. A igreja pode nos doar uma beliche. E essa igreja aqui doou uma. Vocês viram o vídeo delas? Irmãos, parecia que ela estava ganhando a casa própria. Aí você vai ver, ela ganhou um colchão. A Andressa comprou daí o lençol, a fronha, tudo assim de princesinha, de rosa. Irmãos, aí eu estava indo, olha só, irmãos, eu tinha que me mudar de casa, que estrangeiro não pode morar na casa do projeto. É contra a lei cambojana. Então, eu tinha que mudar de casa. Então, teve um dia que eu cheguei com a minha mão toda suja de tinta, e as menininhas falaram assim, papai, você está pintando a casa de vocês? Eu falei, não, estou pintando a de vocês. Irmãos, foi uma coisa do outro mundo. Eu fui lá para servir elas, eu nem queria tanto, mas entrei, entendeu? Na água, só que eu fui lá. Porque estava muito bom, eu apoiando o trabalho, eu levando as igrejas a abençoar o trabalho. Mas eu vi que Deus nos queria lá no Camboja. Então, uma cama, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu estou pintando o quarto de vocês. Porque o quarto era um verde, a casa tinha um potencial, mas era um verde forte no quarto, um verde esquisito, horrível. Aí, eu fui e pintei. Aí, ó, ele já falou verde. Tem palmeirense aqui? Desculpa, irmãos, mas aquele verde era feio. Aquele verde era esquisito. Eu falei, não, isso não é um quarto de princesa. Então eu fui, pintei o quarto de clarinho, aí fiz uma parede de um rosa bem clarinho, tá? E aí eu falei assim, olha, nós vamos nos mudar e vai ser uma surpresa. E eu peguei o celular e fui filmar. Mas a reação delas, irmãos do céu. Eu falei, o que elas imaginaram? Que debaixo do colchão teria o quê? 100 mil reais? Teria uma fortuna? Não, você vai ver uma cama, só delas. Só delas. Então aquele ali, eu me sentia assim bem de ver a alegria delas. Né? Então, a próxima foto, hoje a Teri está estudando, a Teri já foi batizada, está indo na igreja. Né? A próxima foto, ó, essa foto aqui é interessante, ó, pode ver que tinha ali uns balões ali atrás. Essa que está no meio é a Panete. Vocês estão vendo ela sorrindo? Aquele ali é o máximo dela. Eu nunca tinha visto o dente, nem sabia que ela tinha dente, entendeu? Mas ali você não vê o dente dela. Irmãos, mas aquele ali, irmãos, foi o máximo que eu vi ela sorrindo. Todas as meninas eram alegrinhas. Esta daqui, irmãos, toda a vida emburrada. Entendeu? Não estava contente com nada. E eu passo perto das meninas, um cumprimento de brincadeira no Brasil, você faz assim, ó, pá, e dá um murrinho, né? Faz isso com as crianças, eles aprenderam a amar. Um dia eu fui para o lado da Panete. Eu fiz assim, irmãos. Ela fingiu e a mão dela foi e me deixou no vácuo. Vocês riam, irmãos, mas eu não ri.
Eu só olhei assim, ela só olhou brava, séria comigo e saiu. Irmãos do céu, mas eu fiquei tão bravo. Eu não demonstrei para ela, mas eu fiquei muito bravo com ela. Eu falei, o que essa menina pensa que é? Cara, me deixou no vácuo, cara. Falei, não pode ser, cara. Aí o que acontece? Esquece o seu sentimento de novo. Vamos conhecer a história da Panete. A Panete ainda não se abriu 100% conosco, mas ela tem todos os sinais que ela foi muito abusada quando era criança. A Panete tem 15, 16 anos. Foi muito abusada. E sei lá se foi pelo pai, o que foi. Só sei que ela... Olha o que aconteceu. Eu pensei e falei assim, olha, ela já adolescente, já está vindo as crises de adolescência, porque ela não tem uma família. Depois a Andressa me disse que ela, depois dos 6 anos, só ficou em orfanato. Mas ela era tão difícil, o gênio dela, que não parava nos orfanatos. Então eu comecei a pensar, ela não teve uma identidade de família, de amor. Então falei, Luciano, esquece que ela te deixou no vácuo, entendeu? Faz diferente. Faz diferente. Eu pregando para mim mesmo, né? Ame-a. Aí, eu estou resumindo aqui, irmãos. Estou resumindo meses. Porque não foi fácil. O aniversário dela. Primeiro, se você falar, que dia você nasceu? Ninguém sabe. Até no Nepal é assim, ninguém sabe. A Andressa falou assim, então nós vamos fixar datas do aniversário de vocês. E colocou datas. Foi escolhendo as datas que elas queriam. Então todas têm o dia do aniversário. E elas marcaram. Aí chegou o dia do aniversário dela. Ela foi para a escola. A gente fingiu que não tinha acontecido nada. Aí ela foi para a escola. Eu corri lá à tarde. Eu tive que pintar a parede, que era o verde. Horrível, irmão. Eu pintei rápido, só uma parede. Depois eu terminei de pintar, mas eu pintei rapidinho uma parede. A Andressa tem esses negócios aqui, ó, de nome. É que ela fazia aniversário da Rebeca e ia guardando os letreiros, algumas coisas, tá? Aí comprou os balões e nós fizemos uma surpresa. A reação da Panete, irmãos, não sei se era de alegria, de tristeza, o que era. Ela nunca recebeu aquilo. Só que ela foi impactada pelo amor, por ela ser amada, importante. E aí, depois do aniversário, eu falei assim, já gastei dinheiro, mas eu vou gastar mais um pouco, eu vou fazer um negócio. Porque a Andressa fez cachorro quente, fez um punhado, bolo, compramos, mas eu falei, eu vou fazer diferente. Porque para minha filha, Rebeca, eu não ia só dar cachorro quente, eu ia comprar um presente. É o que criança ama. A próxima foto. Eu fui lá e comprei esse ursão aqui para elas. Irmãos, aí ó, ela sorriu de novo na foto. Isso aqui é o máximo dela, irmãos. É o máximo de sorriso. Irmãos, a Panete ficou tão feliz que ela levou o ursinho para dormir na cama com ela. Ela ficou muito feliz, irmão. Resumindo a história, há poucos dias eu saí de lá, estava vindo para o Brasil, quando as crianças foram colocar as mãos nos meus ombros para orar por mim, a Panete começou a chorar. Começou a chorar, sem se controlar. Ela ficou lá uns 10 minutos chorando. A gente perguntava o que aconteceu. Ela não respondia. Depois de 10, 15 minutos que ela foi falar, sabe o que ela disse? Eu perdi meu pai com 6 anos de idade. Eu tenho medo de perder outro. Sabe por quê, irmãos? Porque elas sabem que não é fácil morar no país delas. Ela achou que eu não ia mais voltar. Aí eu cheguei para ela e falei assim, ó, Panete, eu estou te dando a minha palavra, que eu vou voltar. Eu vou no Brasil, porque eu preciso estar com a minha família, os meus amigos, eu preciso ter mais recursos para vocês, então eu vou voltar. Mas fala para suas amigas lá da escola, que o seu pai brasileiro foi, mas vai voltar. E aí, irmãos, ela falou assim, ó, eu quero ir até na rodoviária. E aí eu deixei, elas fizeram umas cartinhas.
Irmão, menino é muito diferente, né? Menino é interessante. Então, essa é um pouquinho da história da Panete. Na nossa vida como adulto, irmãos, quando nós somos maltratados, a vontade de revidar. Mas aí que entra, o que ela fez me deixar, não vai, aquilo ali é porco. Mas eu já usei esse princípio em outras ocasiões, quando alguém te faz um mal, você tem que fazer algo, você tem que agir com a razão, não com a emoção. A emoção é cortar o pescoço da outra pessoa, mas com a razão, ou com a Bíblia, você usa a arma mais importante que tem na terra. Qual que é? O amor. Porque o diabo imita a oração em línguas, o diabo imita a pessoa sendo curada do câncer, o diabo imita a pessoa cantando a Deus, adorando na igreja, ele imita tudo, mas o amor ele não consegue imitar, porque não está na essência dele. A próxima foto. Essa daqui tem 15 anos, o nome dela é Serepau. Olha, parece que está orando em línguas, né? Serepau. Esse é o nome da Serepau, ela tem 15 anos. Irmãos, um dia a Serepau acordou, era o que, umas 7 da manhã, e ela começou a chorar muito, chorar. Aí eu fui, chamei a Andressa, falei, ela está chorando lá na área, vê o que é. A Andressa foi, depois que ela parou de chorar, sabe por que ela estava chorando, irmãos? Ela falou assim, eu vejo a Rebeca com vocês, vocês com a Rebeca, eu vejo uma família. Eu nunca tive uma família. Olha, irmãos, a alma dessas crianças, 15 anos, chegando já é adolescente, as crises. E para nós, às vezes, é tão simples, é tão gostoso, nós estamos em família com os filhos, não é verdade? No Camboja, irmãos, tem 1% de cristãos. No Nepal tem 0,6%, não é nem 1%. Irmãos, e eu confesso, eu estou me abrindo para vocês, eu estou com 13 anos e meio no campo, eu estava pensando, irmãos, 15 anos no campo, voltar para o Brasil, só fazer agenda, ministrar. Eu tenho um livro, eu tenho mais 2, 3 livros na mente, eu queria ir lançando os livros, estar aqui compartilhando nas igrejas. Mas aí eu me pego pensando, eu falo, 1% de cristãos. Para mim voltar, irmãos, eu sei que é difícil. Minha mãe está com 65 anos, eu queria ver a velhice da minha mãe. Eu queria acompanhar. Mas eu tenho que ter uma fé madura que eu vou morar por toda a eternidade com a minha mãe. Só que no céu eu não vou ter oportunidade de descer no Camboja e resgatar, restaurar essas vidas. Então eu tenho que abdicar o que eu amo para estar lá com elas. E com eles, que são meninos também que estão na casa. Então uma forma, algo assim que daí nós abraçamos. E nós falamos assim, olha, você é tão amada que Jesus trouxe os seus pais do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Olha aqui a próxima foto. Esse aqui é o Dave. Olha que menino lindo, irmãos. O Dave tem 13 anos. Olha o que aconteceu. No começo, o trabalho precisa de recursos. Então, o alvo principal era meninas. Só que o casal de missionário que estava lá, morando, no Camboja, eles agora estão no Brasil, porque eu aceitei o desafio e fui para lá, eles voltaram para o Brasil. Mas um dia o casal falou assim, pastor, nós fomos no vilarejo pegar uma menina e tivemos que trazer o irmão dela. Eu falei, quantos anos tem? É uma criança? Falou, não, tem 13. Aí eu apavorei, eu falei, mas 13? Ele já é grandinho, não pode ficar na mesma casa que meninas. Porque ele vai crescer, é complicado, e nem o governo vai autorizar isso. Isso é sinal que tem que abrir uma outra casa. Só que se abrir uma outra casa, sendo que para essa está difícil, imagina ter despesa de outra casa, outro aluguel, outros funcionários, porque o governo obriga no mínimo por casa 2 funcionários cambojanos, para eles dar o visto, para eles
permitir com que a gente trabalhe lá. Só que aí, irmãos, eu falei, eu estou indo ao Camboja, eu vou lá, eu vou conhecer a realidade, conhecer esse menino. Aí, irmãos, quando eu chego lá, eu estava preocupado, porque daí teria que tirar um menino e tá. Só que daí eu chego lá, o casal de missionários fala assim, ó, pastor Luciano, esse é o David. O David nunca ouviu falar de Jesus na vida. Então eu contei para ele que a história de Jesus estava no livro de João. Ele queria saber quem era esse Jesus. Sentou, a Bíblia está na linguagem deles. Ele sentou e leu todo o livro de João de uma vez só. Sem ir ao banheiro, sem se distrair. Ele sentou, enquanto não terminou o livro de João, ele não se levantou. Irmãos, aí quando ele falou isso, aí meu coração, eu falei, meu Deus, eu preocupado com os recursos, mas o Senhor disse que os trabalhadores seriam pouco, não o recurso. Então eu falei, Deus, me ajude a entender o que o Senhor quer. E o David ficou na casa. Agora, estamos batalhando para o ano que vem abrir a casa de meninos. Porque a casa que nós alugamos nova, as meninas ficam no segundo andar e tem 4 meninos que ficam no térreo. Então não tem escada por dentro, a escada é por fora. Então está mais separado. Só que eles são pessoas, irmãos de Deus. O David, eu já tenho declarado, profetizado, vai ser um grande pastor naquela nação. Porque tudo que esse menino faz é de excelência, irmãos. Eu estou ensinando ele a pintar, eu estou ensinando ele a fazer outras coisas, aonde eu vou eu levo ele, e ele faz tudo de excelência. Tudo de excelência, 13 anos. Um dia o David vai vir aqui, ó, amém? Então, irmãos, é uma geração. Só que eu estava trabalhando com pastores, os resultados são mais rápidos, porque são adultos. Com criança, os resultados é a longo prazo. Mas nós cremos que Deus vai mudar a história daquele país com essa nova geração que está se levantando. A geração atual é budista, adora Buda, mas a geração que está se levantando adorará o Deus de Israel. A próxima foto. Aqui estão todas elas, está faltando um pouco aqui, mas a maioria está toda aqui, ó. Tudo de uniforme. Na escada da casa. Tudo de uniforme. Que engraçado. Tá vendo esse menino aqui? Esse menino aqui, o nome dele é Sombate. O Sombate, ele é engraçado, algumas coisas é engraçado. Um dia, janeiro desse ano, eu estava mal, que eu queria vir para o Brasil, mas tinha que disfarçar que eu estava bem. Aí eu comecei a orar a Deus para vir mais recursos, e Deus mandou mais crianças. E aí, irmãos, chegou mais 3 meninos e chegou o Sombate. Sombate, de 6 anos, morando com a avó, abandonado num vilarejo. Qual é o futuro de um menino desse? Porque os meninos também são vítimas do tráfico humano. Você quer ir no Camboja, irmãos, uma cena horrível. Velho, estrangeiro, de 60 anos, de mãos dadas, pedófilo, de mãos dadas, com um adolescente de 15, 16, andando na rua. Isso está estampado na cultura cambojana. Só que daí foi muito engraçado, que eu estava assim na mesa, conversando com a Andressa, com mais uma líder cambojana, e falando, olha, é engraçado, eu já orei pedindo recursos, Deus está mandando mais essas 3 meninas e esse menino. Então deixa comigo isso, eu tenho que usar a fé. Se eu não ver Deus nesse trabalho, vai ser uma obra social simplesmente. Então deixa, e eu estava conversando. Só que aí, eu estava conversando em inglês, passava para a língua deles, o Khmer, uma língua cambojana. E quando passava para a língua deles, o Sombate estava sentado do lado e ouvindo, 6 anos. Aí eu falei assim, ó, então, a casa agora vai ficar cheia, nós vamos mudar até o mês que vem, mas vamos receber essas meninas sim. Aí o Sombate levantou,
como receber? A casa está cheia. Olha a preocupação dele. Elas vão dormir aonde? No chão? Eu achei muito engraçado, irmãos. Ele falou, não pode. Não pode. Aí eu assustei com a forma que ele falou, irmãos. Mas aqui estão, irmãos. Eu que queria ter só um filho. Uma filha, né? Que a Rebeca está aqui, né? Os nossos filhos. E nós pertencemos à mesma família. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que tem nos ajudado mensalmente, que tem nos apoiado ali. Se nós estamos lá, eu não tenho como vir todo mês para pregar no Brasil, para arrecadar fundos. Mas se eu estou lá com esse trabalho, é porque Deus tem colocado amigos e igrejas fiéis. E eu louvo a Deus por essa igreja. Coloque-se em pé, por favor. Eu gostaria de orar pela sua vida nesta noite. Irmãos, nessa caminhada de 13 anos e pouco nas nações, o diabo tentou com que a gente desviasse do foco muitas vezes. Mas sempre vinha na minha mente, eu não posso fraquejar, eu não posso desistir. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer impactar as pessoas, mas através da sua vida. Eu fui uma vez na Birmânia. Birmânia hoje é o país de Mianmar. A Birmânia fica entre a Índia e a Tailândia. E eu conheci um pastor birmanês. Tivemos comunhão, preguei na igreja dele. E quando eu estava saindo no aeroporto, ele pegou na minha mão, ele falou assim, pastor Luciano, eu sei que é difícil de nos ajudar, mas por favor, não desista de nós. Não desista de nós. Então, irmãos, eu contei aqui algumas crises, algumas coisas, porque talvez a igreja pode pensar, ele recebeu um chamado assim, ele é anestesiado por isso, por aquilo, está tranquilo. Não, irmãos, ainda mais no começo desse ano foi muito difícil. Por que eu estou falando isso? Porque se você desistir de ser um cristão fiel, irmãos, muitas pessoas vão sofrer, porque você desistiu. Então nós temos que clamar a Deus diariamente, forças, para que a gente não desista, e que quando encontrarmos o Senhor, a gente venha dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Assistam pregações, leiam livros, mas nunca se afaste deste livro. Porque o evangelho que está sendo pregado na internet, muitos deles, não é o mesmo evangelho que está aqui na palavra de Deus. Está aqui. Então nós temos que clamar a Deus, nós vamos clamar a Deus hoje. Nós nascemos em um país livre. Mas algo que me traz muito temor é porque essa liberdade não será à toa. Quanto maior a liberdade, maior será a prestação de contas. E eu quero, como Paulo diz, eu vou batalhar para me achar aprovado naquele dia. Paulo falou, eu esmurro o meu corpo. Paulo, como a Bíblia diz, Elias sujeito às mesmas paixões, Paulo também. Só que ele falou, esmurro o meu corpo, eu morro dia após dia, eu reduzo a servidão, porque
É a minha devoção a Deus, a minha aliança com Deus que tem que governar na minha mente, não as minhas emoções. Então nós vamos orar, irmãos, para que o Espírito Santo nesta noite te dê um chacoalhão. E você saia daqui e fala: Senhor, eu quero recomeçar. Alguns princípios não estavam funcionando, mas eu quero recomeçar. Eu quero voltar a sentir sua presença no trabalho, na faculdade, em casa. Feche os seus olhos, irmãos. Abra a sua boca, começa a orar ao Senhor. Ele está aqui, irmãos. Igual ao teu coração disposto a obedecer, Espírito Santo de Deus, cumprir todo o teu querer. oh Senhor, Dá-me coração. Eu sei que está perto do encontro da noiva com o noivo, Senhor. Que venhamos, que nos achemos, ó Pai, como filhos verdadeiros teus. Ó Espírito Santo de Deus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes vivemos longe do livro de Atos, Pai. Senhor Jesus, ajuda-nos. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Nos perdoe por sermos uma igreja livre. E muitas vezes, Pai, nós não ganhamos uma alma para Ti, Senhor, durante todo o ano. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, ó Pai. Senhor Jesus, use, ó Pai, a vida de cada um que está se disponibilizando nesta noite. Use a vida dessas pessoas que estão aqui, para que essa cidade venha a ser impactada, para que o Seu nome venha a ser conhecido, ó Pai, nos quatro cantos da terra, Senhor. Nós oramos e nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui, ó Pai, e dizemos: eis-nos aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Ore para que um dia você possa ir ao Camboja. Estou orando para o pastor ir. Pastor, só é um pouquinho quente, mas para conhecer aquelas meninas de perto. Porém, eu creio, eu vou me programar para que no máximo daqui 2 anos algumas dessas meninas já venham ao Brasil testemunhar o que Deus fez na vida delas. E hoje eu sei, irmãos, porque Deus me deu uma filha. Eu olho para a Rebeca está protegida. Só que Jesus olha naqueles vilarejos e fala: as minhas filhas estão lá também. Só que elas não sabem. Elas não sabem. Então, desta forma, eu oro a Deus e eu sei de algo. Aquele pensamento de 15 anos, eu sei que eu acho que eu nunca mais volto para morar, pastor, no meu país. Porque se um dia eu vir para o Brasil, tem que ser algo muito claro de Deus. Porque num país com 1% de cristãos, irmãos, é um pouco complicado. Mas em nome de Jesus, nós vamos ver muitas dessas crianças. Eu quero ir para os vilarejos, implantar igrejas nos vilarejos. E para finalizar, obrigado, pastor, por todo o carinho de vocês de sempre. Esteja orando por nós, que nós carecemos muito também. Se
Se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho, eu nem sabia, o pastor Chiquinho falou que tem esses livros aqui. Você pode adquirir, né, esses livros ali na frente. Não sei se algum irmão poderia ficar ali. Aqui tem 5 livros, né? Aí, se você quiser conhecer a nossa história, como eu fui parar nas nações, como foi minha juventude e alguns testemunhos ali no Nepal. Aqui pode ver que está o Himalaia, a foto do Himalaia, como fomos parar lá nas montanhas nevadas para levar o nome do Senhor Jesus. E o Senhor me tirou da neve e me levou para o deserto. O Senhor é muito bom. Amém? Pastor Chiquinho, Deus abençoe. Aleluias. 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 Sente-se um pouquinho. Amém? Você é muito rápido. Esse livro não vai ficar ali na frente, não. Tem 5 pessoas para levar esse livro, R$20 cada uma. A primeira pessoa. Vem cá. 1 é rápido. 2, leva para a irmã Terezinha ali, faz favor. A Ana, isso acabou. Acabou. Olha, me comprometo a arrumar mais. Pastor Luciano, cadê ele? Ah, tá ali. Pensei que você tinha sido abduzido, porque arrebatado não, meu irmão, se nós teríamos ido junto. Tem mais? Depois eu pego lá. Depois eu pego, então trago para vocês, tá bom? Amém? Isso foi da última vez que ele veio, o ano passado, que sobraram 5. Aí eu olhei ali e falei, é de Deus. Amém, queridos? Primeiro, Ricardo, cadê o Ricardo? Eu preciso do Ricardo antes que eu, né? Gente, ó, vocês têm um pouquinho de calma aí, que está terminando de fazer uma canjica ali, hein? Ninguém deu um glória a Deus aí, não? Tá terminando ali, ó, tá mexendo ela lá, vem cá, tá mexendo lá, amém? Fica em paz aí, calma aí. Vocês não vão ficar com fome. Às vezes fica correndo, preciso correr que eu quero comer. Fica em paz que tem algo para te alimentar ali, amém?